Olá, nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, e temos muita alegria em ter você com a gente e compartilhar também com você a preciosa Palavra de Deus. Hoje quero tratar de um assunto tão importante para a sua alma. Jesus não desiste de você. E vamos basear esta mensagem em Marcos 16, versículo 7. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. O apóstolo Pedro é uma das pessoas mais importantes da história da redenção. Este é um homem que orava pelos enfermos, eles eram curados. Pregava e os corações se derretiam. O apóstolo Pedro abriu as portas do evangelho para judeus e gentios. Este homem nasceu em Betsaida, irmão de André, filho de João, casado, pescador, chamado por Jesus para ser um pescador de homens, um discípulo, mais tarde um apóstolo e o líder deles. Este homem é um símbolo de quem somos, dos avanços e recuos, das subidas e quedas, das manifestações robustas de coragem, e das descidas aos vales da covardia. Capaz de uma fé audaciosa, a ponto de dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: pode vir, Pedro. E ele começou a andar sobre as águas. De repente, tomado pelo medo, naufragou. Capaz de fazer uma declaração tão linda: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida repreender Jesus e Jesus dizer: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Capaz de prometer a Jesus fidelidade inegociável. Contigo irei para a prisão e para a morte, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Ainda que todos te abandonem, eu jamais, para em seguida, covardemente, negar Jesus 3 vezes. Eu quero dizer para você que Pedro mora debaixo da sua pele. O sangue de Pedro corre em suas veias. O coração de Pedro bate em seu peito. Você tem o DNA de Pedro. Você e eu somos Pedro. O que Jesus fez na vida dele, Jesus pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, ainda hoje. O que é curioso é que depois que Pedro negou Jesus, de uma maneira tão covarde, dizendo: eu não sei o que dizes, eu não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem, falou palavrões, impropérios, blasfêmias, dizendo: eu não conheço esse homem. O galo cantou, Jesus cravou nele o seu olhar, Pedro desatou a chorar e saiu dali da casa do sumo sacerdote chorando amargamente. Naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado e Pedro não estava lá. Na sexta-feira de manhã Jesus é levado ao pretório romano, espancado, vilipendiado, condenado à pena de morte, morte de cruz. Pedro não estava lá. 9h da manhã, Jesus é crucificado. Pedro não estava lá. 3h da tarde da sexta-feira, Jesus morre na cruz. Pedro não estava lá, sequer para dar um funeral digno a Jesus. Sábado pela manhã, não é Pedro, são as mulheres da Galiléia que vão ao sepulcro de Jesus. Pedro está escondido com medo dos judeus. Quando as mulheres entram,
túmulo está aberto, a pedra está rolada, elas entram, o túmulo está vazio, elas saem, tem um anjo na porta dizendo para elas assim: o que vocês estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Uai, por que o nome de Pedro? Se Pedro também era discípulo. Por que a distinção? Por que a deferência a ele? É que Jesus sabia que àquelas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro tinha desistido de Jesus. Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que Jesus não desiste de você. Apesar de seus deslizes, apesar de suas quedas, apesar de seus fracassos, apesar de você achar que não tem mais esperança para você, Jesus não abre mão da sua vida. Eu fico imaginando aquela jornada de Jerusalém a Galileia, 153 quilômetros a pé. Eu imagino que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência, e Pedro pensando: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar, ele vai colocar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando Pedro chega na Galileia, Jesus não está lá. Ele disse assim: eu vou pescar. Porque ele era um líder, os outros disseram: pois nós vamos também. Mas o que quer dizer eu vou pescar? Estou estressado, preciso refazer minhas energias ou colocar minhas ideias no lugar? O que significa? Quando ele disse eu vou pescar, está dizendo: acabou para mim. Não tem mais futuro, não tem mais projeto. Vou voltar para o passado, vou voltar para as redes. Não tenho mais perspectiva do amanhã. Naquela noite, eles não pegaram nem uma piaba. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Eles estão voltando, o dia está quase amanhecendo, com as redes vazias, a 100 metros da praia. E Jesus está caminhando por lá, e não dá para saber se é Jesus, porque está meio escuro ainda. E Jesus então se dirige a eles lá no barco, dizendo assim: filhos, para um bando de covardes, para um bando de desertores, filhos, é assim que Jesus trata você e a mim. Apesar do nosso pecado, Ele nos trata como filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Claro que essa pergunta não tinha a ver porque Jesus precisava dessa informação, mas para acordar a consciência deles. E eles responderam: não. Então Jesus disse a eles assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus conhece, domina e governa os céus, a terra, o mar. E naquele momento Jesus empurra um cardume de peixes selecionados para a direita do barco, 153 grandes peixes. Quando Pedro lança as redes do lado direito do barco, os peixes começam a pular nas redes. João diz: é ele, Pedro, é Jesus, ele está aqui, ele chegou, Pedro. Pedro larga para lá o barco, as redes, os peixes, e nadou 100 metros, coração acelerado, e agora ele vai me quebrar, ele vai me arrebentar todo. Quando ele chega na praia, um susto, ele encontra um braseiro com pão e com peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para curar a psique de Pedro, as memórias de Pedro, as emoções de Pedro, para dizer para ele: ô Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Porque na mesma geografia que você caiu,
eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar. Na mesma geografia onde você foi um fracasso, eu vou fazer de você uma bênção. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Ali Jesus alimentou os discípulos e depois Jesus pergunta assim para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Por que mais, Senhor? Lembra, Pedro, que você disse que ainda que todos me abandonassem, você não? Lá você disse que você era mais crente, mais leal, mais fiel do que os outros. Você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Jesus está fazendo essa pergunta 3 vezes para dizer: ô Pedro, para cada queda sua, a minha graça é suficiente para levantar você. Você me negou a primeira vez, você me negou a segunda vez, você me negou a terceira vez. A minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. Ô Pedro, então, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está restaurando Pedro, Jesus está restaurando o ministério de Pedro, Jesus está devolvendo o cajado de pastor às mãos de Pedro. Ele também não desiste de você. Ele pode restaurar você, Ele pode trazer de volta aquela liderança que um dia você exerceu, para que você seja uma grande bênção nas mãos de Deus. A partir de agora, Pedro é um outro homem, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem de oração. Agora Pedro prega, os corações se derretem. Agora Pedro ora e os enfermos são curados. Agora Pedro é uma bênção nas mãos de Deus, porque Jesus não desistiu de Pedro, nem desiste de você. Talvez você colheu algumas decepções na sua vida. Talvez você se afastou dos caminhos de Deus. Talvez você negou Jesus com seu testemunho. Mas hoje Jesus está aqui, o mesmo Jesus, para restaurar você, para perdoar você, para dar a você a chance de recomeçar uma linda e nova caminhada com Ele. Renda-se a Jesus, volte-se para Ele. Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra é a verdade. E eu quero te pedir, Deus, que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, porque eu só posso falar aos ouvidos, mas o Teu Espírito pode falar ao coração. Faz isso, Senhor. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que, assim como eu, você tenha sido ricamente abençoado por tudo que aconteceu aqui hoje. Se você quer compartilhar esse programa com quem está perto de você, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco. O telefone está aparecendo aqui na tela, o código de área é o 11 947 18 94 50. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar aí a mensagem pelo WhatsApp, escrevendo a palavra vida. Ao digitar a palavra vida, a gente vai encaminhar para você esse programa para você compartilhar com quem você quiser. Você pode também buscar os outros programas que têm abençoado a vida de tantas pessoas por meio do nosso YouTube. Você pode encontrar tanto no youtube.com/IPBOficial e também no youtube.com/Programa Verdade e Vida. Para conhecer um pouquinho da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos busque também nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPBOficial. Conheça um pouco daquilo que nós temos feito, daquilo que nós cremos, e eu tenho certeza, como eu disse, isso vai abençoar ricamente a sua vida e também a sua família. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo canal. Que Deus te abençoe ricamente.